Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Hoje vamos conversar sobre o turismo, do colapso à superação. Os nossos convidados são Alfredo Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, e Otávio Leite, secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro. Bom, muito obrigado pela participação de vocês no Rio TV Debate Virtual. Eu gostaria de começar perguntando para o secretário essa questão da flexibilização, né? A gente teve todo um programa de planejamento que depois houve uma decisão da Justiça para recuar essa flexibilização e agora voltou a ter a flexibilização. Como é que fica o setor do turismo, um dos mais prejudicados, né, diante dessa questão da pandemia? Como é que fica daqui para frente com esse cenário que vocês estão vendo? Como vai, Sérgio, uma satisfação poder revê-lo, cumprimentar a todos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tenho satisfação de poder voltar a casa depois de tempos mais idos, ter participado por 3 mandatos, onde eu aprendi muito. Queria cumprimentar o Alfredo Lopes, que é expertise na matéria, e trazer algumas observações para o nosso debate, na certeza de que aqui estamos discutindo sobre o que há de perspectivas como luz no fim do túnel. Nós estamos entrando no túnel, estamos, aliás, dentro desse túnel, ele é complexo, não sabemos a extensão, mas uma coisa temos a convicção, há uma luz no fim dele, é preciso trabalhar, e essa luz se intitula retomada. A retomada ela tem que se dar de maneira responsável. Daí a necessidade de tratar sem maiores paixões, sempre com muito pés no chão, obedecendo às regras científicas, os mandamentos da Organização Mundial de Saúde, da vigilância sanitária. Bom, o fato é o seguinte, o Rio de Janeiro ele vinha numa escalada muito positiva de 2019, com qualquer ator econômico no setor turístico que conversávamos, já em 20, era comum ouvir, olha, 20 será bem melhor que 19, os números já muito nítidos em termos de melhoria da atividade econômica para maior. Então, havíamos decolado. O Rio se posicionou no mercado internacional, também no mercado nacional, e várias medidas vinham sendo adotadas, aumentando voos, etc. Eis que fomos interrompidos abruptamente por essa pandemia. A queda foi brutal em todos os setores, enfim, uma situação muito delicada. A hotelaria ela não foi obrigada a fechar, e por uma razão muito simples, porque a hotelaria, mesmo em pandemia, mesmo que de forma muito pequena, o Alfredo vai falar melhor sobre isso, mas tem alguns setores que têm que funcionar, a começar pela própria saúde pública, que requer fluxos de pessoas, também as grandes empresas, a parte de manutenção de certos equipamentos, tem que ter equipes que viajam para um canto para o outro, e no Rio de Janeiro tem o offshore, que precisa ter permanente posição de equipes e por aí vai, isso requer hospedagem, mas nada que ensejasse assim, viabilidade econômica, né? A grande maioria, de fato, fechou por conta do mercado. Então, ao sabor desse processo, nós fomos discutindo com o setor da vigilância sanitária como é que poderia se dar uma abertura, né? Bom, a abertura, como disse, ela tem que ser responsável, mas tem que ela obedecer a um planejamento. As pessoas têm que saber, de alguma maneira, quando pode chegar lá. Então, vou dar um exemplo assim, muito nítido, porque o decreto do governador flexibilizou, né, e, por exemplo, para pontos turísticos. Aí você pega o trem do Corcovado, o Pão de Açúcar, olha, a organização, a administração de ambos os equipamentos é muito forte, é muito organizada. Tem capacidade de controle, que obedeça o distanciamento social, que obedeça a profilaxia permanente, que obedeça, enfim, as regras de respeito a esses aspectos todos, né? De álcool gel permanente, por aí vai, né? Então, até a fila poderia ser muito melhor acomodada. Então, o governador, ao tomar essa medida, ele fez embasado em fundamentos científicos. Olha, são setores que podem começar a funcionar gradativamente. Ninguém está falando de virem estrangeiros para cá, porque não há voos, mas quem sabe essa retomada poderia se dar a preços mais baratos para a população local, obedecendo essa parte de não aglomeração de qualquer maneira. Então, a Justiça, por bem determinar
essa possibilidade da regra valer e cada município fica aí a seu juízo para arbitrar o que deve e o que não deve. Então, eu teria esse conceito inicial a ponderar. É preciso ter responsabilidade. Agora, por outro lado, é preciso entender que é uma luz no fim do túnel e não se fechar dentro do túnel. Essa é a minha opinião. Alfredo Lopes, como é que fica essa situação de planejamento de um setor que precisa traçar uma luz no fim do túnel, como bem disse aí o secretário? De que forma, por exemplo, que os hotéis estão enfrentando esse momento? Bom, Sérgio Costa, foi um prazer revê-lo aqui, Câmara de Vereadores, Marcelo Siciliano, que é o presidente da Comissão Nossa de Turismo, o Caiado, que agora está na Câmara, voltou para a Câmara, meus amigos aí da Câmara. Olha, a gente sabe que o nosso sentimento é o seguinte: nós fizemos a nossa parte. Há 80 dias que o comércio está fechado, shoppings, há mais de 80 dias. A cidade do Rio de Janeiro não teve seus hotéis fechados, mas muitas cidades do interior fecharam os hotéis, que eu acho que foi um engano, um equívoco, e que a gente vem trabalhando nessa reabertura. Nós já conseguimos em 2 municípios. Porque, como foi falado pelo secretário, a verdade é que o hotel é de utilidade pública. Além de hospedar pessoas de plataforma, pessoas de empresas que não podem parar, os próprios profissionais da saúde que estão ou passando, vindo aqui para o Rio para fortificar a nossa bateria de médicos e tal, tem pessoas também que estão em isolamento social, pessoas idosas e tal, que a família até mora no Rio, mas não tem o imóvel do tamanho que seria necessário, e esses idosos estão ficando nos hotéis. Como também tem o programa que nós assinamos um convênio com a Prefeitura para os idosos de comunidade ficarem hospedados nos hotéis. Então, o nosso sentimento é o seguinte: nós cumprimos o nosso dever, nós que eu digo, não só a hotelaria, os empresários de forma geral, de diversos segmentos, lá atrás, quando chegou a pandemia, falaram: olha, tem que fechar o comércio, tem que fechar várias academias, enfim, nós fechamos, né? E aí começou a se usar banco de horas extras, férias antecipadas e tal, mas enquanto nós iniciamos esse fechamento, o que a gente esperava é que os governos fizessem a parte deles. Qual é a parte deles? Olha, qual é o plano? Vai ter um pico na pandemia e tal. Lembrando que esse isolamento é para evitar ou postergar esse pico para que eles se organizassem. Poxa, nós estamos há 80 dias fechados e parece que a política de saúde do enfrentamento ao coronavírus, principalmente do Estado, não decolou. Essa é a verdade. Aí você tem essa confusão municipal, estadual e federal que não se encontram bem. Então, a nossa perspectiva, o nosso planejamento, toda hora falha, porque a gente não sabe exatamente quando as coisas voltarão à normalidade. Você, obviamente, como o secretário falou, ninguém espera um turismo internacional, nem mesmo nacional, em volume. Mas os negócios que podem recomeçar, as empresas aéreas e tal, você fica numa incerteza enorme, porque ora o comércio abre, depois é cassado, depois o governo federal acha que tem que abrir tudo, o municipal acha que não, e o estadual começa a achar que tem. Enfim, é um samba do crioulo doido aqui nesse negócio de liberação. E aí você vê ontem o absurdo: muitos lojistas foram para os seus comércios para abrir, depois não era mais para abrir, voltaram. Quer dizer, como é que fica o empresário, como é que ficam os empregos? Olha, a hotelaria do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, porque, como eu falei, inúmeros municípios, os hotéis foram fechados. Então, é incontável esse número de estabelecimentos que estão fechados. Mas vamos falar da capital. Aqui na capital, nós temos mais de 90 estabelecimentos fechados, entre eles, suspensa a operação, né? Entre eles, hotéis de grande porte, Copacabana Palace, Sheraton, Hilton, e nós estamos falando aí de mais de 20 mil postos de trabalho. Então, a gente utilizou todas as possibilidades, né? Suspensão de contrato, prorrogação, mas chega um momento que você não tem mais como caminhar, a não ser pela demissão, que é o que nós vimos evitando, né? Alguns desses estabelecimentos já sinalizaram que não voltarão a abrir, né? Mesmo com a retomada e tal, porque se perderam no tempo, né? Não teve como você reinvestir de novo para você começar aí um soft open, né? Novamente. Então, o que a gente precisa, na verdade, falando de reabertura, né, de início, reinício, é que haja uma definição firme dos governos
Que ninguém vem para cá, o cara vem para cá, está tudo fechado, os shoppings estão fechados, o comércio está fechado, os pontos turísticos estão fechados. Quer dizer, então, esse é um impedimento total de você poder circular. Mas, ao mesmo passo, você vê o seguinte, eu acho que não foi feita a parte dos governos no sentido de combate à pandemia, tanto é que nós estamos numa ascendente. Apesar de falar que diminuíram e tal, mudam os critérios de contagem, mudam os critérios, o horário de informação. Nós estamos falando de vida, né? Hoje nós já passamos aí dos 37 mil mortos, né? Tem 38 mil e tanto. Isso você sabe que tem muita subnotificação, é enorme, né? Nós estamos provavelmente 50 mil, nós vamos chegar facilmente. Então, nós precisamos ter uma definição firme dos governos e a garantia realmente de que nós estamos numa descendente, né? Porque não basta você abrir. Se você abrir sem uma segurança, como nós estamos trabalhando, aí o secretário está trabalhando a nível de pontos turísticos, né? Aqueles protocolos que a gente pode falar mais na frente, que dê a segurança das pessoas que nos visitam ou que vão se hospedar por qualquer motivo, de que naquele estabelecimento são cumpridas regras, né, de afastamento e tal, fica muito difícil você caminhar, porque as pessoas não querem vir, mesmo estando aberto, elas não vêm porque não sentem que está numa descendente e nós estamos ainda numa ascendente. Isso é que eu acho nesse momento. Secretário, o senhor acredita, com base na afirmação do Alfredo, essa falta de certeza, essa falta de definição pode gerar um quadro ainda mais preocupante em relação ao turismo? Ou seja, a gente tem a previsão de 6 fases, né? Num primeiro momento, os pontos turísticos ficariam fechados, depois eles poderiam abrir com 1/3 da capacidade. Mas quem iria realmente frequentar esses pontos turísticos dentro desse quadro de incerteza? Fica essa pergunta no ar. São discussões próprias para especialistas cientistas, por exemplo, infectologistas, que entendem e interpretam melhor esses dados, que, lamentavelmente, bem pontuado pelo Alfredo, prosseguem duvidosos, né? Porque os desencontros de informações, isso tudo leva para baixo, né, a credibilidade do sistema de saúde. Essa é que é a verdade. Mas, no fundo, a gente sabe que existe uma perspectiva de melhoria, né? Eu conversava outro dia com o próprio secretário de Saúde, ele acha, tecnicamente, que está iniciando uma descendente. E não dá para nós leigos, né, compreendermos se é possível, por um lado, permitir, com isolamento e afastamento, o funcionamento de templos e não permitir um Corcovado, um Pão de Açúcar funcionarem. Isso não faz algum sentido, porque eu sei que no trem do Corcovado vai se observar um distanciamento, o número mínimo de pessoas, ou o número máximo de pessoas, assim como no Pão de Açúcar. Essa que é a verdade. Mas é como se disse aqui, de nada adianta abrir sem ter o mercado, né? Eu penso que uma abertura gradual, ela acompanhada de um trabalho de promoção, inicialmente para a população local, eu acho que ia começar a ter um movimentozinho. Bom, no fundo, ao fim e ao cabo, eu tenho para mim que todos queremos um dia, assim que as portas se abrirem, quem abre as portas são a vigilância sanitária e a saúde propriamente, mas assim que abrirem, quereremos todos ir para algum campo, né? Eu acho que haverá uma busca de reencontro com a natureza e por aí vai. E aí é que eu volto à ideia da luz no fim do túnel. Nós estamos fazendo um trabalho, aliás, com a participação muito efetiva da própria hotelaria, com muita substância, no sentido de dar credibilidade ao destino Rio de Janeiro, seja a capital, seja o interior, aos equipamentos turísticos, meios de hospedagem, hotéis grandes, médios, pequenos, pousadas, capital, interior, agências de viagens, transportadores turísticos, organizadores de eventos, atrações turísticas, restaurantes, bares, enfim, todos aqueles setores e atividades econômicas que estão gravitando em torno do turismo. Então, a ideia é que todos possam adquirir, né, um selo, não é comprar, é obter um selo de excelência,
que a gente intitula Rio de Janeiro, Turismo Consciente. Eu acho que o grande legado que há de sair desse período de pandemia é uma taxa de civilidade maior, de compreensão que todos devemos nos comportar, observando esse distanciamento, usando máscara, com álcool gel permanente. Se esses preceitos básicos, se esses fundamentos, esses mandamentos básicos forem cumpridos, eu tenho certeza, isso é óbvio, a gente terá um indicativo muito positivo de retomada gradual e de distanciamento da expansão do coronavírus, né? Então, nós criamos uma plataforma intitulada Rio de Janeiro Turismo Consciente, né? turismoconscienterj.com.br, onde o proprietário do estabelecimento entra, se cadastra, recebe quais são os protocolos. Esses protocolos foram feitos em parceria, por exemplo, dos hotéis, foram construídos com a ABIH, e ali tem todo o dever de casa. Se ele cumprir aquilo, trabalhar a preparação da equipe e organizar todos os seus espaços com limpeza e profilaxia permanente, não deixar aglomerar, pronto, o jogo está feito, ele pode receber pessoas aos poucos, né? E aí ele recebe, portanto, ele, por autodeclaração, estabelece o compromisso que vai cumprir essas regras, recebe o selo e vai divulgar o selo nos seus mercados. Agora, ao lado disso, nós vamos divulgar esse selo no público consumidor. Quem é o público consumidor? Nós estamos falando de um eixo de 400, 500 quilômetros, São Paulo, 422, BH, 411, Vitória. É nesse eixo aqui que o Rio de Janeiro tem uma posição até equidistante muito fértil para poder atrair aqueles que não vão andar de avião, que têm capacidade de consumo e tem o Rio de Janeiro uma opção de possibilidades, múltiplas e belas possibilidades, na montanha, na cachoeira, no rural, na praia, enfim, no mar. Essa que é a verdade. Então, nós temos que dar credibilidade ao Rio de Janeiro. Portanto, sairmos na frente. Esse trabalho em parceria e depois de uma campanha bem feita, a gente chama a atenção. Olha, o Rio de Janeiro prossegue de braços abertos e preparado para receber quem venha. Tudo isso ao tempo em que a saúde pública venha permitir. Isso se chama planejamento. Nós estamos planejando previamente. Alfredo, com base nesse selo, como que você acredita que será essa rotina daqui para frente, também analisando essas recomendações sanitárias? Olha, eu acho que é um novo modo de vida, né? Enquanto não se tiver uma vacina, vai ser assim, dessa maneira, né? Com máscaras, álcool gel, distanciamento. Os hotéis fizeram um trabalho muito detalhado sobre esse protocolo, analisando cada setor do hotel. Gozado que nós descobrimos coisas assim que ninguém imagina e aparece, né? Olha, um dos mais preocupantes objetos dentro de um quarto hoje é o controle remoto, porque todo mundo usa aquilo, dorme até com controle remoto na cama e tal, e a gente teve um protocolo específico para os controles remotos, né? As maquinetas de cartão, enfim, uma série de coisas. E uma percepção interessante é o seguinte: você, geralmente, quando vai higienizar um estabelecimento, um hotel, você procura não incomodar os hóspedes, tal, fazem horários noturnos, de madrugada e tal. Nós vamos inverter isso, porque hoje existe a necessidade do hóspede entender e sentir que você está fazendo a higienização no estabelecimento. Então, muitas cadeias até internacionais estão mudando os horários de higienização dos corredores, dos elevadores, para o horário vespertino, assim, né, para as pessoas notarem que isso está acontecendo. Então, eu acho assim, que é uma convivência que ela veio para ficar, enquanto não tiver uma vacina, e que as pessoas vão se adequar a isso. Eu acho que aqui na cidade do Rio de Janeiro já tem bastante consciência de que é necessário essa utilização, né? Você vê hoje, se você olhar os números, os hospitais particulares, eles estão numa descendente enorme de utilização de leitos voltados à Covid. Já a área pública, ela teve um crescente e começa a se estabilizar também. Quer dizer, eu acho que essa conscientização, ela saiu das áreas dos bairros, nobres e tal, entrou nas comunidades. As pessoas hoje sabem que é necessário cumprir essas 8 regras de ouro, as 8, os 10 mandamentos, enfim, é necessário. Agora, nós não podemos, como o secretário falou, não ter um planejamento. Se a gente pensa na realidade, em setembro, a gente iniciar
uma campanha de todos os segmentos do Rio, em prol do Rio de Janeiro, uma campanha com descontos, com promoções. Eu estou falando aí de descontos na rede hoteleira já confirmaram de 30%. São descontos importantíssimos, né? E que você tenha o diferencial de agregar passeios, supermercados, shoppings, todos vão entrar nessa campanha. Ela já está sendo desenhada pelo Roberto Medina, que vai doar essa campanha para o Rio de Janeiro, né? E juntamente com o governo do Estado, o governo municipal, todas as entidades de classe, a gente vai se mobilizar para colocar essa campanha no ar. Hoje, a gente, como foi dito aqui, quer dizer, o Rio de Janeiro tem uma situação privilegiada de estar muito próximo aqui de São Paulo, que é o maior emissor do Brasil, né, de turistas, e a gente sabe que dá certo. Nós tivemos um Réveillon e um Carnaval de casa lotada aí, e 80% era do mercado nacional, quer dizer, esse mercado que vai estar ávido por sair de casa, passear. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. A gente imagina que, num primeiro momento, essas famílias venham até de carro, porque podem não querer viajar de ônibus ou de avião e tal. Nós estamos conversando com distribuidoras de petróleo para que a gente monte em torno do Rio de Janeiro, nas estradas de acesso, postos de informação turística, e ali, através do QR Code, as pessoas têm acesso a todas as promoções. Ou seja, é importante recomeçar, abrir aí no soft opening devagar e tal, com segurança na operação, mas com divulgação. Secretário, é possível a gente traduzir em números esse impacto no setor? E como que o senhor acredita que será esse novo normal, ou seja, a partir de agora? Acho que o Alfredo colocou bem, né? As pessoas, elas vão querer sair, mas as pessoas estarão muito acauteladas, muito preocupadas, enquanto não vier a vacina, né? Isso todos nós, essa é que é a verdade, né? Mas nós não podemos ficar parados, inertes, e temos que mostrar as belezas do Rio de Janeiro. Então, essa campanha de setembro é um start assim, mais pesado. A gente vai começar alguma coisa antes, muito na rede, para poder já ir criando o clima, né, de expectativas positivas da capacidade do Rio de Janeiro, da sua reabertura. Eu acho que o interior vai falar bastante nesse ponto, porque ao ar livre, em ambientes mais arejados, fica mais fácil você decidir por ir para aquele local. Eu acho isso muito importante mesmo, porque a saída vai estar, nesse primeiro momento, sob rodas. A cápsula aérea, né, a pessoa entrar no avião para viajar, nesse momento é meio duvidoso. Mas uma hora também vem, porque protocolos de segurança higiênica e de saúde pública também vão acontecer, vão surgir, cada vez mais sofisticados. Eu tenho para mim o seguinte, eu procuro trabalhar muito com o pós, né? Ou seja, só o diagnóstico não adianta, a gente só está trabalhando diagnóstico, só vai falando diagnóstico, sim, mas e a saída? E o remédio? O remédio é retomada responsável. Então, vamos pensar na frente. Quem pensa na frente, chega na frente. E o Rio tem essa posição privilegiada. Uma pessoa de classe média alta, classe alta em São Paulo, não vai mais para Nova York, nem Paris. Aliás, outro dia saiu uma importante veiculação lá de São Paulo, acho que foi na Folha de São Paulo, primeira página, uma foto do Copacabana Palace, depois de 93 anos fechar, que coisa, né? Mas eu tenho certeza que na reabertura vai estar cheio, e cheio de paulista. Porque o Rio, ele exerce uma capacidade que é um ativo de valor incomensurável. Ele é objeto do desejo, do consumo das pessoas. E a segurança estava melhorando, tudo estava andando de uma maneira positiva. Então, a gente tem que zelar por todos esses outros aspectos laterais, mas, ao mesmo tempo, caminhar na perspectiva de uma retomada responsável e com o pé no chão. Alfredo, com base nessa constatação de que o turismo internacional realmente deve diminuir, como que você acredita que a gente consegue encontrar soluções e uma retomada, como esperado, dentro da nossa realidade, e de que forma que você acredita que a gente consegue importar exemplos de outros países que enfrentam a mesma situação? Olha, esse selo, esse tratamento aí dos estabelecimentos e tal,
já foi meio, vamos dizer assim, norteado porque Lisboa ali, a região de Lisboa, Portugal como um todo, estava fazendo em transmitir uma segurança para os hóspedes nesses estabelecimentos, não só hotéis e restaurantes em geral. Mas eu acho assim que a gente vinha muito bem, né? Nós tivemos aí o mês de março, no início de março, a gente estava com 75% de ocupação. O mercado nacional tem que ser o nosso foco, né? E nós precisamos, nesse momento que a gente está meio de home office e tal, tentar pensar e organizar o futuro a curto prazo. Por exemplo, não saindo essa vacina, né? Como é que você imagina um Réveillon em Copacabana com 2 milhões de pessoas? Isso tem que ser pensado. Nesse momento, quem vai cuidar disso? A Rio Tour, hoje, eu não sei quem hoje está à frente da Rio Tour. Ou até mesmo o Carnaval, né? Que, enfim, já se fala muito em relação ao Carnaval. O Carnaval de rua, né? A gente precisa, como é que vai ser pensado nisso? O próprio Carnaval na Avenida, nós tivemos muitos problemas nesses 2 últimos anos. Lembrando que nos 2 últimos anos, o sambódromo estava interditado até na semana do desfile. Teve um ano que o presidente, então, à época, o Marcelo Alves, teve que assinar como responsável para poder liberar o sambódromo. Acho que essas coisas assim, improvisadas não podem mais acontecer numa cidade, até porque o carnaval é calendário, né, anual, todo ano tem carnaval. Então, acho que tem que se pensar desde já, porque imagina o seguinte, a prefeitura vai ter um problema de caixa enorme como governo do Estado, como governo federal. Então, em tempos normais, o ano passado, nós já tivemos grande dificuldade de obter recursos para o Réveillon, né? Como é que vai ser esse ano? E o Carnaval, como vai ser? Quer dizer, será que talvez não valesse a pena se pensar agora em fazer uma licitação, ou a Liesa passar para alguém, ou alguém trabalhar junto com a Liesa, de forma que a gente não fique naquele sobressalto e aquela insegurança de que vai estar ou não vai estar liberado? Eu acho que esse planejamento é necessário. A outra coisa importante é que se falava em março o seguinte: olha, os eventos do primeiro semestre vão ser todos cancelados, e foram, né? E vão para o segundo semestre. Eles foram, mas não vão acontecer. Porque, em primeiro lugar, o nosso centro de convenções hoje é um hospital de campanha, que é o Rio Centro. Então, o Rio Centro, quando ele vai ser liberado? Ninguém sabe. Então, com certeza, os eventos como aquela feira grande de alimentação e supermercados, ela não terá condições de acontecer nesse momento, né? Então, tem que ser repensado isso também. Como é que nós vamos retomar os eventos? Porque os eventos são o que garante a ocupação média da cidade, né? Eles garantem a ocupação durante todo o ano, o Otávio sabe disso. E esses eventos também estão muito maltratados pela Prefeitura do Rio, no sentido de obtenção de alvarás, né? Você deveria poder obter um alvará em 48 horas pelo Carioca Digital, mas isso não acontece, né? Teve um avanço grande dos bombeiros agora o mês passado, que era um problema. O bombeiro queria fazer vistoria quando tudo estivesse pronto, quer dizer, você nunca sabia às vésperas do evento se estava liberado, se não estava liberado. Isso dá uma insegurança enorme para os patrocinadores, mas, de certa forma, hoje, você não consegue tirar um alvará de evento fácil, o que levou, no ano passado, sem nenhuma pandemia, nada, muitos organizadores de congressos e eventos irem para São Paulo. Então, esse é um desafio também que tem que ser enfrentado. Esse exemplo... Secretário, passando para o senhor justamente essa questão do retorno dos eventos, a gente precisa pensar que as viagens de negócios e eventos acabam vindo bem antes desse turismo tradicional, né? Seminários, congressos, certames, jornadas científicas, feiras, exposições, são estratégicos. Nós estamos fazendo uma prospecção, identificando em mais de 50 cidades pelo mundo quais são os eventos que são itinerantes. Tem aqueles fixos e os itinerantes. E também em nível Brasil. O Alfredo, nós já levantamos, tem mais 300 e tantos eventos assim, cuja candidatura do Rio de Janeiro é algo bem factível. Então, a ideia, no segundo momento, é deflagrar, junto em parceria com a hotelaria, que em boa parte abriga o evento ou
em grande outra parte, abriga os que vêm ao evento, não é isso? Fazer um trabalho forte de candidatura do Rio de Janeiro, pensando na frente. Esse pensar na frente deve ser uma obrigação de todos, né? Sobretudo na esfera pública. Quando o Alfredo suscita o problema do carnaval, alguém diria, não, mas estamos em junho, etc. Bobagem, é em junho que o assunto tem que ser resolvido. E o sambódromo, é verdade, a prefeitura não terá recursos, o Estado também não terá recursos. O sambódromo tem que passar por uma reformulação de finalidade, ou seja, por que não aquilo não pode ser gerido pela iniciativa privada, em parceria com as escolas, etc., para que se retroalimentem eventos permanentemente? Agora esperar, e aí vem em dezembro aquela confusão, etc. Olha, isso, meu Deus do céu, é assim a revelação de que nós estamos atrasados, né? É preciso pensar na frente. E pensar na frente é usar mesmo, em determinado instante, até passível de incompreensões, mas com a segurança de que, olha, quanto antes se organize um edital nessa direção, melhor. Porque se agora for decidido fazer um trabalho dessa natureza, você tem lá para agosto um certame licitatório, você está entendendo? E aí você tem a organização para que o carnaval, que é uma bandeira indispensável do Rio de Janeiro. Mas o desenho que se apresenta a médio prazo não é simples do ponto de vista da disponibilidade de recursos da esfera pública, né? Essa que é a verdade. Então, eu até vou suscitar isso, viu, Alfredo, junto ao município, não quero nem saber, porque estava aquela história se o sambódromo viria para o Estado ou não, aí o prefeito aceitou, depois, enfim, aí tiveram lá desentendimentos, mas a ideia era, tão logo chegasse, edital para concessão privada. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas eu gostaria das considerações finais de vocês em relação ao ano de 2020, já tendo esse raio-x que vocês traçaram, e a expectativa para 2021 em relação ao turismo. Começando com o Alfredo. Olha, eu acho que o ano de 2020 está sendo um ano muito duro, é um ano de grandes perdas, mas, ao mesmo tempo, lembrando que, historicamente, a humanidade ela sempre deu um passo à frente muito grande depois das crises. Então, eu acho que tudo vai ser repensado. O nosso escritório lá você já acha grande, o home office talvez seja a solução, os encontros virtuais, tudo isso vai ser repensado à frente e a gente acha que nós vamos sair mais fortalecidos, né, com um produto mais consolidado. Quem sabe agora os nossos governantes não olhem para o turismo com maior seriedade, como uma indústria com a capacidade, como em Portugal já viram isso há muito tempo, e na Espanha, com a capacidade de geração de empregos e distribuição de renda e com investimento efetivo nesse segmento, de forma que a gente não tenha essas incertezas aí como a do sambódromo a todo ano. Então, eu acho que 2021, né, vai ser um ano aí que nós, com certeza, no mercado nacional, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio de Janeiro vai ser um ícone, né? E no internacional, quem sabe a gente, com essas medidas todas que estão sendo tomadas e tal, a gente também não volte a ser o grande portão de entrada aí do Brasil. Secretário, sua conclusão. É um ano extremamente difícil, de perdas, mas de reinvenções, reconstruções. E, evidente, a vida continua e temos que olhar na frente com otimismo para vencer todas essas dificuldades. Planejar, sempre compartilhar as decisões com os atores econômicos que, de fato, empreendem e que pegam firme, correm riscos, para que as soluções melhores sejam apresentadas. Quanto mais cabeças, melhor. Esse selo, Rio de Janeiro Turismo Consciente, ele é produzido a dezenas de mãos. Isso aí além de oferecer uma legitimação importante, certamente produz um conteúdo, contém algo muito relevante pela substância das proposições advindas de tudo que é canto. Essa que é a verdade. Eu não sou... o pessimismo não me pega, você compreende? Embora me preocupa muito a questão do emprego, da renda, e o setor turismo tem uma capacidade grande de gerar emprego e renda, né? Então, a gente tem que retomar o quanto antes, dentro dessas responsabilidades
de cada um, para que empregos sejam ainda preservados e novos venham mais adiante. Bom, agora, 21, eu tenho certeza que nós temos um horizonte muito fértil. O importante agora é plantar as sementes adequadas para colhermos mais adiante. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade à Câmara Municipal, ao Alfredo Lopes, a você, Sérgio, pela distinção desse encontro, que eu espero ter revelado algumas informações importantes do Estado do Rio de Janeiro, no turismo. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no Rio TV Debate Virtual. Muito obrigado pelas informações.